Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos a esse relato de hoje, impactante. Se preparem aí, é um relato que é um pouco longo, mas ele é intenso e eu creio que vai levar cura e libertação para muitas vidas que estão aqui, principalmente para as pessoas que vão se identificar com muitas coisas que ela descreve. Veja bem, ela teve relacionamentos em busca de um amor, né, para suprir algo nela, que vocês vão entender mais pro final. Acabou tendo relacionamento depois da irmã dela, né? Narcisista. Teve amiga narcisista. Teve marido narcisista. Cunhada narcisista. Enfim, muita gente mesmo. E a gente vai começar aqui, eu vou chamar ela de Cibele. Eu mudo algumas coisas sempre, porque o ponto não é expor a pessoa, e sim levar adiante o testemunho para que outras pessoas possam também se identificar, reconhecer. Deus age da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então eu creio que através desses vídeos, desses relatos, muitas pessoas estão sendo libertas e curadas na alma, para a honra e glória de Deus, porque Ele tem um propósito maior para tudo aquilo que Ele permite que a gente passe na nossa vida. Desde que a gente consiga enxergar isso e entender isso, aí então o propósito dele se cumpre em nossas vidas. Aí sim a gente passa a viver uma vida abundante e entende de verdade qual o sentido da vida. Então vamos lá, gente. Ela diz assim: olá, boa tarde, doutora Cris. Graça e paz. Meu nome é Cibele, tenho 50 anos e sofri abusos psicológicos, físicos da parte da minha irmã. Hoje entendo que ela é uma narcisista, com grau elevado. Nasci em uma cidade pequena e sou a segunda de 3 filhos. Minha irmã é a mais velha. Eu e meu irmão adotivo, pois a minha mãe perdeu meu irmão biológico quando eu tinha 2 anos. Por isso adotou um menino na mesma época. Para mim, ele é meu irmão de verdade. Sei pela minha irmã que dizia que minha mãe era uma fraca, porque ficou quase louca com essa perda. E ela diz assim, ela questiona, né? Quem não ficaria? Desde criança sofríamos abusos da parte dessa irmã, pois tudo tinha que ser para ela. Brinquedos melhores, dinheiro, sempre enganou para obter. Era disposta a passar por cima de qualquer um para obter o que queria. Insultava meu irmão e realmente o odiava. Dizia que ele era bicha, maconheiro, bom. E eu, risos, uma insignificante pessoa para ela. Eu só chorava. Era um abuso psicológico grande. Não podia tocar em nada que era dela. Tive também uma professora narcisista. Eu tinha 8 anos e essa professora me odiava. Creio que ela saía com o meu pai, porque toda semana me mandava chamá-lo. Um dia fiz uma redação e deveria ser boa mesmo, porque ela pegou meus livros querendo saber de onde eu havia copiado. Eu, tímida, amedrontada, e ela jogou meus livros no chão e me expulsou da escola. Uau! Eu já tive, tá? Uma que me batia, inclusive. Até o dia que eu contei pra minha mãe foi lá na escola, nunca mais essa professora encostou em mim. Mas existe, gente. Eles estão em todos os lados, em todos os lugares. Normalmente você vai ver pessoas com esse transtorno em outras profissões, mas veja bem, professor, professora também tem um cargo ali de liderança. E ainda crianças indefesas, né, que não entende, não tem a menor noção de que é uma pessoa abusiva ali. Mas Deus é mais. Continuando. Chegando em casa, ninguém fez nada. No outro dia fui obrigada a ir para a escola. Mas eu não tinha raiva dela, me sentia culpada por tudo. Sempre eu ia passar meu tempo em um milharal no terreno vizinho. E eu olhava o céu e dizia, eu não pertenço a esse lugar. Eu apanhava todos os dias da minha mãe, mesmo sem ter culpa, pois a minha irmã, que nunca assumia a responsabilidade das coisas, ela que nos obrigava, a mim e a meu irmão, a fazer algo de errado. Mudamos para outra cidade em uma casa de 3 quartos e eu dormia com meu irmão, pois ela não permitia que eu entrasse no quarto dela. Meu pai sofria demais com isso, mas a arrogância, a ira dela dava medo. As brigas dela com meu irmão eram assustadoras. Ela gostava de coisas de ricos, queria namorar pessoas com dinheiro que arrumassem a vida dela. Isso é o que eu percebia, e todos em minha casa não tinha amor
por nada e nem por ninguém. Essa irmã mente ainda hoje como se falasse a verdade, como se não nos conhecêssemos. Quando mudamos para essa casa, eu tinha 11 anos. Na época, conheci a minha melhor amiga, loba disfarçada de ovelha. Igual a minha irmã, só que se camuflava. Não tinha amizade verdadeira. Perdi meu pai aos 17 anos. Tínhamos na época uma empresa familiar que eu trabalhava em período integral, inclusive deixei a escola para trabalhar lá. Minha mãe estava perdida no luto, meu irmão era pequeno. Passamos fome e minha irmã era casada e administrava essa empresa. Eu não tinha noção de administração e ainda não tenho. Minha irmã pegava todo o dinheiro que havíamos. Com 24 anos, essa empresa foi à falência e eu junto. De um lado era feliz, do outro muito perdida e sem direção nenhuma. Sofrendo ainda com o luto do meu pai, com 23 anos fui passar férias em uma outra cidade e acabei morando ali por 1 ano e meio. Ali conheci meu marido. Confesso que não acreditava em casamento, pois quando, ainda muito criança, presenciei uma briga do meu pai e minha mãe e eu mal dormia direito. Tinha medo de tudo, tinha medo de pessoas, de espíritos. A minha mãe odiava a minha irmã e vice-versa. Nessa briga dos dois, o meu pai havia traído ela com minha prima. Meu pai do céu. Me recordo que naquele momento odiei meu pai. Eu era muito pequena, creio que tinha por volta de 6 anos. Quando conheci meu marido, não gostei dele, porque ele era muito pegajoso e eu era totalmente dependente emocional e obediente ao homem. Ele não era brasileiro e eu compreendia pouco o que ele dizia. Creio que ele também me compreendia pouco. Ele ficou 15 dias em dezembro e voltou em agosto. Ele queria ficar no Brasil, mas voltou para seu país. Me mandava cartas românticas, mas minha intuição me dizia que não deveria confiar nele. Bom, ele me fez uma proposta para passar 3 meses no seu país e se eu não gostasse, eu retornava. Confesso que na minha insegurança nunca teria deixado o Brasil. Só que as pessoas me diziam que ele era um homem maravilhoso. Além disso, uma dessas melhores amigas iria também e eu voltaria junto com ela. A minha passagem ele comprou, pois eu não tinha dinheiro. Isso era em 1994. Acabei indo. Chegando lá, notei um comportamento dele estranho. Ele estava frio e depois de 2 dias me levou para conhecer a sua família e a sua irmã me fez mais perguntas que a polícia na dogana. Eu não entendia nada e ele traduzia. Na realidade, eu a conhecia apenas há 30 dias. Bom, passaram 2 semanas e ele me diz com voz firme: se você pensa que vai voltar para o Brasil, está muito enganada. Esquece, porque vamos devolver a sua passagem de volta. Uau! Não entendi nada e entrei em desespero. Fomos levar as passagens e tive que ir com ele. Entendi que os donos da agência de viagem eram amigos do cunhado dele, marido da irmã. Entrei em depressão. Isso era em abril. Pedi ajuda, mas ninguém me ajudava. E o irmão dele me dizia que não podia ir contra a irmã dele, porque ela quem comandava. Olha isso. A mulher do irmão odiava ela por ser narcisista, que na época não tinha essa denominação, mas a chamava controladora. Bom, antes ele me dava dinheiro para ligar para o Brasil do orelhão, mas agora começou a dizer que não tinha mais. Eu não podia contar isso para minha mãe porque ela sofria do coração, e então eu escondi tudo dela. Que situação, hein? Comecei em junho a trabalhar limpando um centro esportivo e dentro de mim dizia: com o dinheiro compro minha passagem e volto para casa. Só que ele pegava todo o dinheiro dizendo que eu teria que pagar as roupas de frio que ele havia comprado. Tudo era absurdo. Ele me ameaçou dizendo que eu nunca deveria falar nada do que a irmã dele havia feito porque eu iria prejudicá-la. Gente, isso é tráfico humano. Eles não poderiam ter feito isso, mas jamais segurar tua passagem e não permitir você voltar. Isso é crime. Passaram-se 6 meses e a irmã dele me aconselhou a casar com ele porque disse que a polícia poderia me pegar por conta da falta do visto. Mas eu não queria me casar, eu queria voltar para casa. Nisso tudo, toda a minha vida com ele era um inferno. Ele era agressivo, frio e eu só chorava. Relações sexuais eu só tinha para ele parar de gritar comigo e para fazer as pazes. Ele sempre me tratando mal diante das pessoas, dizendo que eu era estúpida e que não entendia nada. Na realidade, eu via que eu entendia mais do que ele.
Notei que a irmã também tratava ele como uma pessoa impossível, desdenhavam dele. Acabei me casando em maio, no ano seguinte, e a irmã dele me impôs que vestisse um vestido que eu não poderia nunca colocar. Era a cara dela e não a minha. Gente, essa mulher é doida da cabeça, hein? Aquelas bem obsessivas, né? Controladoras. Decidiu tudo, o dia, a hora, como seria, e assim foi. Hein? O tempo passava e ele olhava para outras mulheres e eu me sentia um lixo. Ah, fato, né? Qual narcisista não faz isso? Ele não aceitava meus amigos em casa, só os amigos dele. Nessa época eu ainda trabalhava em uma academia com limpeza e ele trazia os amigos em casa todos os dias. Ele levantava às 10 da manhã para ir trabalhar e eu às 6 da manhã. O apartamento era sala, cozinha, banheiro e tinha um sofá-cama. Eu pedia para ele não trazer os amigos ou então que fossem embora mais cedo, porque eu precisava dormir. Muitas vezes eu dormia sentada e eles iam embora por volta de 2h30, 3 horas da manhã. E ele respondia dizendo que eu tinha que me acostumar com aquilo e para não encher o saco dele. Comecei a tomar anticoncepcional porque não podia ter filhos de um relacionamento assim. Só que comecei a apresentar distúrbios psicológicos muito fortes. Me encontrava até batendo panelas no chão com ódio. Olha, gente, eu já vi isso acontecer, viu? Pessoas tomando anticoncepcional e tendo uma raiva, uma coisa assim meio horrível mesmo. Interessante você citar isso aqui. Continuando, quando ele chegava, ele dizia: para de chorar, para de frescura. Eita, parece meu ex, igualzinho. Se me encontrava sorrindo, perguntava: por que tá sorrindo? Né? Qual o motivo? Não tem motivo nenhum para isso. E aquilo me matava. Eu não abria mais a boca. Até a fome eu perdia e ele comia e dizia que estava maravilhosa aquela comida. Naquela época eu pensava que ele sofria muito. Achava também que ele não gostava de mim e tentava entender onde eu estava errada. Cada dia as brigas pioravam mais. Eu querendo vir para o Brasil e ele dizia não, categoricamente. Eu chorava e todos os meus amigos vinham e eu lá estava. Fui trabalhar no negócio da família deles e ali a coisa só piorava. Ele desdenhava de mim na frente dos funcionários, clientes, familiares e um dia, juntando na casa da irmã, eu falei algo e ele me mandou calar a boca. Naquela época todos riram de mim, minha sogra e toda a família da irmã. Fui para casa arrasada, dormi e fui trabalhar no dia seguinte. A minha sogra trabalhava lá também. Quando ele chegou, eu estava com tanto ódio que expus ele na frente de todos ali. E disse: ontem você ficou rindo de mim na frente da sua mamãe e irmãzinha. Pois bem, é para a casa dela que você vai hoje. Porque se você dormir em casa, não sei o que vai acontecer com você. Eu pedia todos os dias o divórcio, implorava. Eu não conhecia ninguém, não tinha dinheiro para pagar advogado, não sabia pedir ajuda, era insuportável. Muitas vezes meus amigos me chamavam para sair e eu bebia. E de madrugada chorava para ir embora. Ele dizia: tá bom, vou comprar a passagem para você. Mas nada fazia a não ser mandar e controlar em minha vida. Gente, o meu ex fez isso comigo uma vez. Tivemos uma briga horrível numa outra cidade de um casal de amigos dele. E ele bebeu, eu bebi. Naquela época era só isso, né, que eu fazia da vida. Vivia a vida dele e estudava, trabalhava e ficava nas baladas bebendo, fumando a noite inteira. Já estava ali à mercê do coisa ruim, achando que aquilo era ser feliz. Eu sei que aí tivemos uma briga, ele deu em cima de uma menina na minha frente. Eu falei: eu não vou ficar na sua casa. Morávamos numa cidade próxima, mas eu não tinha carro. E eu fiz ele me prometer que ele ia me levar embora para minha casa naquela noite ainda. E ele falou que ele não estava bem, porque ele tinha bebido, que ele então precisava passar na casa dele primeiro, tomar um café, para depois ele me levar para minha casa. Tudo mentira, ele já sabia que não ia me levar. Só que eu acreditei, né? Porque ele falou sério, mentia como se fosse a mais pura verdade. Aí chegamos na casa dele, eu não sabia fazer café, eu fiz o café, eu falei: ele vai me levar. Eu não quero saber, eu tava com tanta raiva que eu falei: eu não vou dormir aqui com ele hoje. E ele pegou, eu fiz o café, ele tomou um gole, cuspiu na pia o café, aquela cena, aquele drama, e falou: que café horrível! E foi pro quarto dele e trancou a porta. Gente, já era 2 e pouco da manhã.
Eu comecei a chutar a porta do quarto dele. A mãe dele acordou. Eu sei que ele não abriu a porta. Eu fiquei no quarto do lado, tive que dormir lá, porque eu não tinha como ir de madrugada sozinha pra casa, chorando, ela lá tentando me acalmar, chorando. No dia seguinte ele foi embora pro trabalho. Eu nem vi a figura das trevas ali quando eu acordei, e eu lembro eu chorando ainda, que eu não estava nem entendendo direito o que estava acontecendo, que eu nem tinha ideia que ele era um sociopata, e a mãe dele lá no ponto me dando conselhos e falando: fica calma, Cris, não fica assim, ele sempre faz isso com as namoradas, ela falou pra mim. E eu não entendia nada, o que é que ela estava falando que ele fazia com as namoradas. Hoje eu entendo, né? No fim, depois ele me procurava e eu já estava lá. Vínculo traumático, um vício que eu tinha nele, coisa assim horrível. Graças a Deus, Deus me libertou, e eu ainda que terminei com ele, e ele ficou louco, revoltado, não aceitou, nunca que ele imaginou que eu ia ter forças para sair. Ok, continuando. Ele foi para a casa da minha sogra, e no terceiro dia a narcisista, a irmã dele, me liga com prepotência, praticamente gritando, e eu confesso que eu temia os gritos. Não compreendia que eram os mesmos demônios que usavam minha irmã. Ela me disse: chega, Cibele, hoje ele volta para casa, e assim se fez. Desde aquele momento, minha sogra começou a ter respeito por mim. Tudo deles era muito escondido e falavam mal de todos, mas não expressavam nada. Então minha sogra começou a me contar o que havia acontecido com ele. Que ele nasceu depois de 10 anos do filho mais novo, eram em 3. Eu via que ele era tratado por todos com desprezo. Riam dele dizendo que ele não compreendia nada, que era estúpido. Minha sogra até chorou. Interessante que é exatamente o que chamavam ele, que ele projetava em você, né? Falando que você que era tudo isso, que você era estúpida, que você não entendia nada. Nesse tempo, se eu respondesse mal a ele durante um jantar, por exemplo, na casa da irmã, a irmã me chamava a atenção na frente de todos e ele ria. Bom, eu não queria ter filhos, então não podia tomar anticoncepcionais e decidi colocar o DIU. Naquela época existia só um tamanho do DIU e o meu útero era muito pequeno. Mas minha sogra entendeu o meu desespero e acabou brigando com o médico até que ele colocou. Fiquei 25 dias com hemorragia e precisei tirar. Nisso teve uma briga horrível entre eu e ele e acabei cedendo sexualmente e engravidei. Ai, ai, ai. Nisso eu já tinha 5 anos de casamento. Sabe, no fundo eu queria que a família funcionasse. Um filho era pra mim a coisa mais linda, mas não com ele. No fundo eu sabia que algo ia dar errado. Bom, a irmã dele, quando ficou sabendo, tomou a frente como se fosse dela a gravidez. Ele falava como ela, e eu percebia as palavras dele quando ele falava influenciado por ela. A relação dos dois era doentia. Achava até que ela saía com ele. Ela era apaixonada por ele. Eu, hein, gente? Olha só. Era muito estranho, realmente. Bom, logo após o teste de gravidez, ela me levou na clínica onde ela teve os filhos dela. Fiquei chocada quando ela disse à obstetra: você precisa aplicar uma injeção para segurar o óvulo. E ela disse, olhando na cara dela: mas eu não posso fazer isso, porque não sabemos onde está o óvulo. E se for fora do útero, podemos até matá-la. Essa reação dela me assustou, então eu disse que faria tudo no hospital. Ela não conseguia esconder a raiva e a sede de poder sobre mim. Era um desconforto muito grande para ela. Bom, comecei a fazer o enxoval e cada coisa que eu comprava ela criticava e me fazia comprar como ela queria. Por não querer a gravidez, no dia em que fiquei sabendo, comecei a fazer coisas como subir escadas correndo para ver se abortava. Ai, gente do céu. Tinha medo de ter um filho com ele e com ela, porque era um triângulo amoroso, onde eu cuidava da casa, trabalhava e ela cuidava do emocional dele e das finanças. Pelo menos dizia o que ele precisava me falar. Era nítida a fala dela na boca dele. Me dava náuseas, às vezes até arrepios. Bom, o ginecologista que me seguia me falou que eu não poderia fazer o exame de amniocêntese. Eu não sabia, gente, o nome desse exame, né? Qual exame é esse, mas eu busquei aqui e vou falar para vocês o que significa. Amniocêntese é um procedimento obstétrico que consiste na coleta de líquido amniótico para fins diagnósticos. No caso, a indicação mais habitual é para o rastreio de doenças genéticas do feto. E isso pode colocar em risco, né, a vida do bebê
Enfim, e essa irmã louca queria fazer isso. Olha lá. Aí ele disse que não poderia fazer, pois ela já estava tendo contrações. Ok. O marido liga para ela e diz: a minha irmã marcou para você fazer esse exame. E eu disse: mas eu não vou fazer porque meu médico disse que não é o meu caso. Eu não preciso fazer por conta da minha idade, eu não tenho riscos. E também porque eu tenho o risco de perder o bebê. Ele sadicamente me disse: já está marcado, e se minha irmã diz que você vai fazer, porque se precisarmos dela, ela não nos ajudará. Marcaram e ele me levou para que eu não perdesse a hora. Fiquei 2 meses, creio eu, de repouso. Tive ameaças de aborto. O tempo passava, as humilhações cresciam e eu achava que ele era psicopático, gay, sei lá, muitas coisas vinham na minha cabeça. Ah, e quem me dava conselhos, minha melhor amiga, era tão doente quanto ele e quanto eu. Uau! Uma coisa aconteceu. Quando eu estava com 8 meses de gravidez, tive um corrimento verde e me assustei, mas chamei a minha outra cunhada, que não se intrometia na minha vida. Pelo contrário, conhecia bem a irmã do marido. Então, ela me aconselhou a ir ao hospital. Eu falava bem a língua, mas termos médicos tinha dificuldades para compreender. Era um tampão que tinha saído do útero. Estava tudo normal e voltei para casa. Isso foi na parte da tarde. Quando deu 00:30, o telefone tocou. Levantei correndo, achando que era algo com a minha mãe lá no Brasil. Isso foi em uma terça-feira. Ela me disse com um tom muito agressivo: como você ousou chamar ela para ir com você no hospital e não eu? Eu disse: são 00:30 e eu pensei que algo tivesse acontecido com minha mãe no Brasil. Ela então disse tchau e desligou o telefone na minha cara. No outro dia, minha cunhada, que havia me levado ao hospital, veio em casa. Conversamos sobre o ocorrido com a irmã, do marido, e ela me disse: fique calma, você precisa ser forte pelo seu filho. Meu marido estava no trabalho. Isso, na quarta-feira, me liga gritando, um louco, dizendo que eu não compreendia nada, que eu era obrigada a obedecer à irmã dele, que eu não era nada e que dependia dela para tudo. Chorei por 4 dias a violência nas palavras dele, o ódio que eu sentia, o não compreender porque eu passava por aquilo. Então, no sábado, um casal de amigos vieram me visitar e me disseram: você não pode ficar assim. Nisso, ela me liga, dizendo que precisava falar comigo. E eu disse: eu não posso falar agora porque tenho amigos aqui. E ela disse: eu não me importo com nada disso. Você vai falar comigo agora. Na realidade, eu não tinha mais uma personalidade, se é que um dia eu tive. Não tinha mais força física, mental, e minha espiritualidade era 0. Eu não acreditava mais em Deus. Então, ela me perguntou: por que você chamou a nossa cunhada e não eu? Fria, insensível, demoníaca. E eu respondi que a nossa cunhada não se metia na minha vida como ela. E eu já estava cansada dela, do jeito que ela me manipulava, do jeito que ela manipulava o meu casamento. Para mim, a culpa era toda dela. Porque o narcisismo dele era encoberto. Ele era sádico, me odiava ela, odiava a família dele, odiava meus amigos e os dele. Bom, ela desliga o telefone e pensei que tudo estivesse bem. Na segunda-feira, às 8 da manhã, toca a campainha, atendo e ela diz: abre que sou a irmã dele. E eu fiquei sem entender. Ela entra, não me diz bom dia e ele estava dormindo no quarto. E ela se tranca com ele por mais de 2 horas. Quando ele saiu do quarto, saiu quieto e sem dizer nada. Bom, meu filho nasceu e o nome foi o que eles escolheram. Eu não pude dar opinião nenhuma. Após 3 dias do parto normal, voltei para casa. Chorava porque minha mãe não estava presente. Era muita responsabilidade. E lá estava ele, minha sogra e ela. Na frente deles ele diz: por que está chorando? Para de frescura, você não é a única mulher que tem neném no mundo. Uau, aquilo me matou. Meu parto foi muito sofrido, tive hemorragia e então eu já estava frágil naquele momento. Nesse momento ele vira para a irmã e pergunta como que ele faz para cortar as unhas do bebê. E eu virei uma leoa e eu disse a ele: você faz o papel de pai que eu faço de mãe. Logo em seguida elas foram embora. O tempo foi passando e eu vi a falta de responsabilidade do meu marido. Quando meu filho tinha completado 3 meses, fomos passar férias no Brasil.
Uma noite ele saiu com um amigo que tinha vindo conosco também e chegou às 7 horas da manhã. Eu nem consegui olhar para o rosto da minha mãe, que ficou quieta. À noite, neste hotel que estávamos, que eram meus amigos, ia ter uma festa e eu estava em depressão. Nem era pós-parto, era pós-casamento. Sentamos em uma mesa e notei que ele sentou de frente para o bar e que ele olhava para alguém. Quando olhei, vi que tinha uma moça, uma das amigas, quase caindo do banco olhando para ele. Fiquei furiosa, mas não podia fazer escândalo pela minha mãe. Então ele me disse que era esse amigo que ele saiu, na noite anterior, saindo com ela. Fui perguntar ao amigo e ele me disse: ele está mentindo para você. Quem sai com ela é ele. Eu tenho namorada e não quero confusão. Meu mundo caiu. Entre frustração, ciúmes, raiva, eu queria sumir, mas no financeiro que ele me controlava. Ele controlava o que eu comia, o que eu bebia e o que eu falava. Voltamos para a casa dele porque ele deixava bem claro que eu não possuía nada. Acabei chamando ela para vir em minha casa. Quando ele chegou, tomou um susto. Imagino, ela é brasileira. Fui até ele e disse: vai lá cumprimentar sua amiga. Ele se trancou no banheiro e ela só queria ir embora. No fundo eu queria vingança. Eu tinha ódio dele e às vezes me dava pena. Achava que eu é quem não queria um casamento e não sabia me comportar como uma mulher. Meu filho foi crescendo e a fúria dele, o desdenho, caiu sobre meu filho também. Ele dizia que nosso filho era mariquinha, que nunca seria ninguém na vida. Queria que meu filho realizasse as suas frustrações, seja no trabalho, no esporte. Todos diziam que ele não tinha cabeça, que era descontrolado, agressivo, mas ninguém fazia nada. Falei que ele precisava de um psicólogo, mas logo a irmã gritou comigo dizendo que eu estava louca. O psicólogo talvez tirasse o controle que ela tinha sobre ele. Então ela gritou comigo e não permitiu. Passando o tempo, quando meu filho completou 2 anos, fui trabalhar no período da manhã, até às 5 horas da tarde. Minha intenção era guardar dinheiro para ter minha independência financeira. Ainda preciso aprender o que significa isso. O meu patrão me levou ao banco dele e abriu uma conta. Recebi o dinheiro, coloquei o dinheiro na conta e o meu marido me perguntou e eu falei. E no outro dia estou no trabalho e ele chega muito nervoso, com arrogância e me diz: preciso pagar contas e vamos agora no banco e você vai tirar tudo o que você tem e me dar. Eu obedeci. Meu pai do céu. Eu, desde a minha infância, aprendi que eu precisava pagar para ter amor e qualquer coisa. Comecei a dizer: vamos dividir as despesas? E ele dizia: você é louca, você é estúpida. Preciso do dinheiro para pagar as contas. Era impossível e eu acabei cedendo e fiquei sem nada. Eu nada era, só uma pessoa morta, sem esperanças. E eu comecei a querer me matar e matar meu filho. Passava horas achando um jeito, mas sempre vinha logo alguém para me ajudar e sair dessa depressão. Às vezes uma pessoa na rua me parava e me dizia algo e eu sabia que vinha de Deus essa ajuda. Bom, voltei a trabalhar na empresa da família dele e aconteceram algumas coisas e decidi sair para fazer um curso. Meu filho estava com 6 anos. Ele concordou, mas ela, a irmã, me ligou irritada e me disse: você não vai sair de lá, você vai ficar lá até eles pagarem as dívidas que têm. Eu disse não. Bom, foi um período de estresse total. Ele me insultava dizendo que eu não era nada e que não terminaria o estudo, que eu era estúpida demais para isso. O meu filho começou a crescer e a cama ficou pequena, mas ele não comprava outra cama, dizia que eu estava fazendo ele virar uma mariquinha e que se ele quisesse que dormisse no sofá-cama. Aquele colchão era horrível, então meu filho começou a dormir com ele e eu fui para a sala no sofá-cama. Ele ria com satisfação. Confesso que eu vivia em um mundo terrível. No meu passado, cheguei a comparar a morte do meu pai com o meu casamento e cheguei à conclusão de que era pior meu casamento. Fiquei quase 5 anos depois desse fato, do trabalho e do curso, sem falar com a irmã dele. Eu passava as festas sozinha e ele ia com meu filho para a casa da irmã. Eu estava mesmo morta, nada me fazia mais mal. Amaldiçoava a minha vida desde que me levantava até o deitar. Noites e noites acordadas, atormentada, via espíritos. Um dia o lençol me enforcou e eu vi um espírito horrível.
Eu recitava os Salmos 91, o único que eu conhecia. Mas ela me respondeu que não iria funcionar. Eu queria ir embora, mas eles diziam que eu perderia o meu filho porque ele tinha nascido lá. Voltei a falar com ela por pedido da minha sogra. A casa que minha sogra morava estava para ser vendida, mas a irmã queria para ela. Só que a minha sogra disse que não, porque eles ficaram com a herança do pai e deixaram meu marido sem nada. Bom, me chamaram para passar a Páscoa com eles, logo que voltamos a nos falar. E eu achei que era para ficarmos juntos, fazermos pazes. No fundo, eu queria só ser considerada por ele como família. Era um domingo de Páscoa, eles, meu marido, a irmã dele e o marido dela, me levaram para almoçar fora. Contaram uma história desse lugar e eu estava igual a um patinho, acreditando em tudo e achando lindo, sem saber o que estava por trás. Nada com eles fugia do próprio interesse deles. Então o marido dela me chama e começa a falar. Já que vai ser comprada a casa, sugiro que você dê para o seu marido a separação de bens. Assim essa casa fica em nome dele, né? E a próxima casa fica no seu nome. E eu contestei dizendo da onde que vai surgir esse dinheiro, porque nem dinheiro para o Brasil eu tenho, porque tudo eu tenho que pagar para ele. Então meu marido, como um cordeiro amoroso, me disse: você não pode ter nada em seu nome porque você não é registrada. Ouvi, fiquei quieta e chegando no trabalho pela manhã, obviamente muito antes dele, porque ele chegava muito tarde, tive a oportunidade de perguntar para o irmão dele se isso realmente era verdade. E se eu não poderia mesmo ter nada em meu nome porque não era registrada. E o meu cunhado disse que isso é uma grande mentira e que tinha a ver com a irmã dele, que queria me passar para trás. Então, quando chegou meu marido, eu o chamei de lado e disse: você quer a separação, né? Mas eu te dou então a separação total. Isso é a minha liberdade, o divórcio, e você vai e compra a casa sozinho. E logo afinou dizendo que eu havia entendido mal. Bom, a casa foi comprada e financiada em nosso nome. Eu fiquei 9 anos dormindo na sala, no sofá-cama, meu filho com ele no quarto e passava dias de depressão. Cada dia mais brigas. Um dia ele me tirou tanto do sério, com tantas críticas, reclamando, eu quase bati no rosto dele com uma sanduicheira que colocamos no fogo. Só que Deus foi maior e quebrei a pia. Uau! Quando chegava nisso, ele começava a acalmar. Falava: por favor, acalma, vamos conversar. Um doente psicopático, era o que eu via. Nisso, meu filho estava já sofrendo abuso de um amigo na escola, desde os 4 anos. Ele apanhava desse amigo. Eu não o ensinava a reagir, na realidade eu ensinava ele a ser submisso, assim como eu era. O mesmo demônio. Meu pai do céu. O tempo foi passando e meu filho já estava com 17 anos e eu nunca viajei sozinha sem meu filho. Meu filho sempre viajava com a escola. Então, há 6 anos atrás, eu estava em uma depressão profunda e ele me disse: vai passar o carnaval com suas amigas no Brasil. Fiz essa grande besteira e fui. Eu sabia dentro de mim que o adultério era proibido, que eu tinha que me separar antes. Deixei meu filho só com ele. Não sabia que meu filho estava sofrendo abusos na escola, ainda sofro com essa minha irresponsabilidade. Cheguei no Brasil e queria ficar com alguém, achava que isso ia me fazer sentir mulher. Bebia demais, minhas amigas todas homossexuais. Então, uma noite uma mulher me beijou. Eu me senti amada. Ela ficou a noite inteira atrás de mim, mas eu a evitava. Quando voltamos para casa, acabei beijando essa que era amiga da minha melhor amiga. Mudei a passagem e fiquei mais, e meu filho sofrendo. Me envolvi com essa mulher e perdi minha cabeça. Satanás agora estava agindo em minha vida. Foi terrível. Uma narcisista mentirosa. Acho até pior do que a situação do meu casamento. De 58 quilos fui para 45 quilos. Doente, perdida, culpada por ver meu filho sofrer. Minha família era espírita da parte da minha mãe, e eu tinha muito medo de espiritismo desde pequena, vendo pessoas que iam visitar minha mãe e se contorciam, babavam, falavam grosso. Eu sempre fui aterrorizada. Como Satanás é sujo. Essa mulher me levou para Allan Kardec. Até gostei e perdi o medo, procurando assim Umbanda e Candomblé. Eu queria receber espíritos. Está repreendido em nome de Jesus. Todos me diziam que eu não estava ali para isso. Mas através dela eu tive coragem de pedir a separação.
Minha melhor amiga, risos, me odiava. Todos diziam que ela me amava, kkkk. Na realidade, ela não tinha sentimento nenhum por mim, que não fosse a posse. Comecei a estudar o autoconhecimento e essa mulher pagou minha passagem para eu voltar. Voltei e achava que tinha encontrado verdadeiro amor. Na realidade, eu procurava o amor. Foi então que meu filho veio para cá e ficou na casa dela. Ele veio 2 dias antes do aniversário dela. Foi a coisa mais horrível, ela me traindo e com ciúmes de mim. Criou a maior briga e foi quando saí da casa dela. Ela fazia isso na frente do meu filho para que ele ouvisse, me difamando e dizendo que tinha vídeos sobre mim. Peguei meu filho e levei para a casa da melhor amiga. Quando peço a separação, no caso ela está falando aqui do marido, minha sogra estava com câncer. Ela ficou arrasada. Dizia ele é o culpado, você sempre foi uma boa mulher. Na realidade eu era submissa e não boa. Bom, não consegui esquecer essa mulher, achava que era amor. Contei para meu filho achando que estava fazendo certo. O meu marido morava na nossa casa com sua mãe até que ela veio a falecer. Foi uma dor grande para mim, ela era a única pessoa que se importava comigo. Quando contei a ela o que eu passava, ela não queria acreditar. Nessa época, meu filho morava com o pai e eu, aprendendo com umbanda, candomblé, com autoconhecimento, estava aprendendo a ser mais ridícula do que já tinha sido. Então, na casa de uma outra amiga, não brasileira, cristã desviada, mas tinha uma Bíblia no seu idioma. Então, pedi a ela se podia ir em seu quarto e ler a Bíblia. Fiz isso e me saiu Isaías capítulo 1. Comecei a ler e o nosso Senhor me levou para dentro. Não acreditei no que eu ouvia. Deus me mostrou quem eu era, pecadora, iníqua. Vi o dedo de Deus me tocando. Tive tanto medo. Minha mente estava tomada de destruição, como se eu estivesse vendo tudo acabando. Acabei, fechei a Bíblia e disse, Deus, antes eu tinha medo do diabo, mas agora temo o Senhor. Naquele dia entendi que precisava batizar. Se eu morresse, iria para o inferno. Todo evangelho foi pregado ali para mim. Eu odiava os crentes, minha irmã é cristã há 35 anos, mas eu odiava o que ela fazia. Ela me proibia de dançar, me xingava, fazia coisas horríveis. Eu não sabia para quem ligar porque queria me batizar, então liguei para minha irmã que há anos não falava com ela. Nesse meio tempo, nunca mais eu quis saber dessa mulher que me relacionei. Tinha um sentimento, creio que de dependência. Mas Deus, maravilhoso, todo-poderoso, não me permitia ter contato com ela, parecia me esconder do mal. Então fui batizada. Glória a Deus por isso. No domingo, após meu batismo, um irmão me deu uma Bíblia Almeida de presente. Acordei na segunda que o Espírito Santo me falou, agora você vai estudar o Evangelho de João. Eu morava sozinha nessa época e esse irmão me disse que era para estudar e me explicou o que fazer. Eu levantava às 7 e até às 20 horas eu não parava de escrever, indo de um lado para o outro, até que um dia encontrei o que eu procurava desde que nasci nas pessoas, o amor de Deus. Então entendi que só quem tem Deus tem amor. Eu não tinha e por isso o meu desespero em procurá-lo nas pessoas. Nem minha irmã tem, porque ela não busca. O inimigo cegou os olhos dessas pessoas, são demônios. Comecei a procurar o que Deus diz na Bíblia sobre o homossexualismo e me surpreendi que Deus me ama, mas Ele criou o homem e a mulher para construir família. E os efeminados não herdarão o reino dos céus, porém Deus ama o homem. Esse estudo me libertou desse demônio de prostituição e promiscuidade, de mentiras. O meu filho veio morar comigo, se batizou em agosto do ano passado. Ele era incrédulo, possuía um espírito de incredulidade, que em nome de Jesus foi derrubado. Fazem 3 meses que encontramos uma maravilhosa igreja onde fui acolhida com amor e pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo sairemos fortes, revestidos da armadura celestial, vencendo cada dardo inflamado e ainda peço a Deus pelo meu marido, pela família dele, do mesmo jeito que estou sendo liberta do cativeiro, da opressão, eles também precisam de libertação. Exatamente. Conhecer o Evangelho, aceitar o nosso Senhor Jesus, a luta não é contra a carne. Já ouvi muitas pessoas dizendo, não é só culpa do diabo. Mas Deus me ensina que é sim, que somos todos pecadores e que justificar o diabo não faz parte da palavra de Deus.
Pelo contrário, devemos amar. Confesso que não sei fazer isso ainda, mas todos os dias peço pelo amor de Deus para poder amar e perdoar. Acredito que me fez bem escrever, acalmou meu coração. O Espírito Santo está me ensinando a perdoar as pessoas, as situações, o orgulho. Que Deus me ajude e me levante com amor em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, peço desculpas por não ter colocado nomes, ainda é muito recente para o meu filho que está sofrendo demais. E aí ela pede, lógico, para que eu mude o nome dela, que eu já mudei, e ela agradece pela oportunidade e ela diz que teria mais coisas para escrever, mas até aqui me ajudou o Senhor. E ela termina dizendo que espera que o relato dela possa vir ajudar outras pessoas e que ela realmente gostaria de ter casado somente com o marido dela, mas sendo cristã, e combater o bom combate, porque Deus me ensinou no ano passado, enquanto eu ainda odiava meu marido e sua família, que Ele projetou e dele é a família. E ela diz, Deus abençoe, sexta-feira vi um vídeo seu e ali notei que o narcisismo é algo que vem de demônios e que sofrem e que ministram e todos são assim, né? Porque estão sob o cativeiro de Satanás. E tantos ainda estão. Obrigada. Olha, o que eu posso dizer é que no fim, o principal de tudo, né? O mais importante de todos nós que estamos aqui na Terra é encontrar esse amor, o primeiro amor, voltar, né, para o primeiro amor, que é o amor de Deus por nós. Porque sem esse amor, nós não conseguimos nos amar, entender o nosso valor, que vem do nosso Criador. Então a gente passa a se valorizar, a gente passa a perdoar aqueles que vieram para nos ferir, entendemos que eles estão no caminho do mal, que eles se perderam no caminho, né? Então assim, a gente ora, deseja o melhor, que essas pessoas se permitam a voltar à luz, a se arrepender dos pecados, como você fez, né? Olha só o que acontece na vida da gente quando a gente está em busca de algo que só Deus pode suprir. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele sabe que a intenção do nosso coração não era errar, foi tentando acertar, né? Mas sem o conhecimento, como diz a palavra de Deus, erramos, falhamos por falta de conhecimento, conhecimento da verdade que liberta, que é a palavra dele. Então Deus te resgatou e glória a Deus por isso, e eu creio que sim, o seu relato vai ajudar muitas pessoas que também já se perderam nesse mesmo caminho que você se perdeu, mas Jesus te encontrou, né? E você permitiu, você se entregou a Ele. Então assim, isso não tem preço. E aqui é mais uma prova de que realmente isso é possível quando a pessoa se permite a passar pelo processo. Você viu, você reconheceu que você estava totalmente fora da vontade de Deus, você entendeu sobre o homossexualismo, você está de acordo com aquilo que Deus diz, hoje está buscando ser obediente a Ele. E olha, o resgate é o começo de tudo. Então assim, Deus abençoe a você, a seu filho. Eu creio que Deus tem um grande propósito para a vida de vocês, nada é por acaso. E eu creio que no futuro, breve, você virá aqui dando outro testemunho do propósito de Deus sendo cumprido na vida de vocês. E é isso, gente. Esse relato impactante eu deixo hoje aqui para vocês. Deixe seus comentários se você tem algo a compartilhar. E é lindo ver o agir de Deus sobre a vida dos seus filhos amados, né? Porque a alegria dele é que todos se arrependam e voltem a Ele. E não que a pessoa se perca e acabe indo para a morte, a segunda morte. Então, assim, que teu relato fique aqui para essas pessoas também, que como você teve, né, essa consciência de falar, nossa, eu preciso me batizar, porque se eu morrer amanhã é pro inferno que eu vou. E é isso que eu creio que vai levar para muitas pessoas que estão precisando ouvir isso também e tem esse encontro com Jesus Cristo, com Deus, nosso Senhor e Salvador, nosso Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, porque nele estão todas as coisas. Enquanto a gente não supre nele, a gente continua buscando nos outros. Essa foi a parte mais linda do seu testemunho, quando você fala. Então eu encontrei o que eu estava buscando a vida inteira, desde que nasci, nas pessoas. O amor de Deus. Que lindo, gente, que lindo.
poderoso esse testemunho. E é isso, gente. Eu fico aqui com esse relato. Eu espero que vocês recebam aí, deixe uma palavra de carinho para ela, de motivação, e fique firme e forte, viu? Porque Deus é maior em sua vida. Beijos a todos no coração. É maior em nossas vidas. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!